Hoje nós trouxemos também o André. André, vem cá. Eu conheci esse rapaz há algum tempo atrás, porque o Falcão me apresentou. Você conhece o Falcão, né? O Falcão é muito amigo seu. Meu amigo, muito meu amigo. Então, André, o André ele tem 26 anos, artista humanitário, formado em cinema pela FAAP, aqui de São Paulo, é criador do projeto SP Invisível, apaixonado por fotografia, sonhador e viciado, agora eu vou dizer em quê? Em transformar pessoas através de histórias. É isso mesmo? Amém. Você é apaixonado por isso? Sou apaixonado. Cara, vamos sentar ali na nossa sala? Vamos. A gente vai olhar por essas janelas aí e perceber esse mundo invisível que pouca gente conhece. Como é que você começou esse negócio, cara? Bom, prazer igreja, meu nome é André Soler, é um prazer para mim estar aqui, uma felicidade muito grande. E o SP Invisível ele começou há 5 anos atrás, quando eu e meu amigo Vinícius Lima, a gente decidiu contar a história de pessoas em situação de rua. Através de um exercício que a gente fez com o grupo de adolescentes da nossa igreja, de fotografar tudo aquilo que era invisível na cidade de São Paulo, a gente coletou essas fotos. Nessas fotos tinham fotos de pessoas em situação de rua, senhores de idade que estavam passeando na Paulista, mães sozinhas, prédios, e eles fotografaram tudo aquilo que eles achavam invisível. Então, a gente, olhando essas fotos, a gente percebeu que ali tinha algo que realmente era muito invisível em São Paulo, que eram aqueles moradores de rua. E a gente percebeu que aquelas fotos eram tiradas à distância e não só isso, ninguém sabia a história daquelas pessoas. Então, a gente decidiu contar a história dessas pessoas na internet para conscientizar a sociedade de que existem pessoas em situação de rua e elas precisam ser escutadas e elas precisam ser ouvidas. E hoje a gente é um dos maiores bancos de histórias de pessoas em situação de rua do mundo. A gente já contou mais de 1000 histórias. O SP Invisível ele se espalhou para mais 42 cidades. Então, se você é de alguma cidade que não seja São Paulo, Rio, você pode pesquisar que você vai encontrar provavelmente uma página aí da sua cidade, Rio Invisível, Brasília Invisível. E esse movimento surgiu dentro da nossa igreja, mas o SP Invisível ele é um projeto que a gente decidiu que ele não é religioso, ele não tem uma religião, ele é religioso, mas ele não tem uma religião. Uhum. E ele é um projeto político, mas que não tem partido. Porque a gente quis realmente incluir todo mundo, incluir toda a sociedade para escutar o que Deus tem para dizer através das pessoas. Porque eu acho que a maior forma de você escutar Deus é através do outro. Então, por que não dar a oportunidade de todo mundo escutar a Deus? E é muito interessante esse movimento que a gente tem feito e as pessoas têm escutado através dessas pessoas em situação de rua ou até mesmo quando você escuta o outro. A gente fala de pessoas em situação de rua porque eles são os mais invisíveis na cidade de São Paulo hoje. Mas, na verdade, cada um tem um invisível perto de si mesmo, né? Você pode tanto deixar alguém que está do seu lado como a moça que trabalha na sua casa invisível quando você não pergunta como está o dia dela, como ela está. Ou você pode deixar até mesmo a sua irmã invisível quando ela passa por um dia difícil e você não sabe o que ela passou. Então é esse movimento de você sair do seu lugar em direção ao outro e escutar. Porque uma das coisas que eu aprendi nesse tempo é que a pessoa mais importante do mundo é a pessoa que está na sua frente. Então, por que não dar essa atenção, sabe? Se entregar naquele momento. E a gente está sempre sabendo e querendo falar, mas a escuta tem que se tornar um lugar importante, principalmente para nós como cristãos, porque às vezes a gente está muito preocupado em pregar o evangelho, o que está certo tem que ser feito, mas quem é essa pessoa que você está pregando? Quem é essa pessoa? Para quem você está falando? Você escutou o que ela está sentindo, o que ela está passando? Então, é isso. A gente escutou e quando a gente escuta essas pessoas, leva voluntários para escutar. E a gente também
começou a fazer ações sociais. Posso contar disso também? Estou me prolongando na resposta, me empolguei, mas a grande questão é que a gente, depois de um ano fazendo esse projeto, a gente viu a necessidade de não só contar essas histórias, mas fazer com que cada um que segue a nossa página pudesse escutar essa história também. Então, só para vocês também, se vocês quiserem acessar e fazer parte disso, nosso Instagram é @spinvisível, vocês podem pesquisar lá. E todo mundo que seguiu a gente começou a criar um movimento onde a gente criou ações sociais e todo mundo que estava ali era convidado para fazer parte. A nossa ação principal acontece agora no fim do ano, que é o Natal Invisível, onde a gente faz uma ceia de Natal no centro de São Paulo para 1.000 pessoas em situação de rua. A gente quase entrou no Guinness Book esse ano como a maior ação para pessoas em situação de rua de Natal. Mas a gente não entrou, quem sabe no ano que vem. E essa ação, o que a gente proporciona é um dia de Natal. A gente não quer só entregar a comida, mas a gente quer oferecer uma ceia ali. Porque a ceia é esse momento de partilha. E partilhar, a gente só leva para dentro da nossa casa pessoas que a gente confia. E a partilha gera comunhão. Então, é levar para essas pessoas em situação de rua essa comunhão. E ali numa mesa onde você está sentado com pessoas que você conhece ou não conhece, mas você está partilhando o que você tem e conversando e tendo um momento ali de união. E o que a gente espera quando a gente faz um dia desse, quando a gente monta uma mesa linda de Natal, uma árvore de Natal no meio da rua, música de Natal, um espaço para o pessoal tomar banho, um espaço para os médicos para eles serem atendidos, é para que eles se sintam acolhidos e amados. E quem sabe nesse dia eles não possam lembrar da família deles e falar, poxa, eu vou visitar minha família no Natal, no dia do Natal. Então, a gente quer proporcionar isso, esse contato, esse afeto. O SP Sem Frio, que é a nossa ação de inverno, a gente não vai só para a rua e entrega um kit de inverno. A gente não vai lá e só toma aqui um moletom. Não, a gente cria um kit de inverno com diversas coisas que eles precisam, escova de dente, pasta de dente. Esse kit é algo que vocês produzem. Sim, a gente produz todo o kit, a gente manda fazer um moletom para essa ação. Esse ano, o moletom foi feito por um dos maiores estilistas do Brasil, ele abraçou essa ideia e topou fazer isso com a gente. E para mim foi gratificante, porque foi muito bom escutar de pessoas de outra religião dizendo, cara, eu estava procurando isso, queria ajudar alguém e eu vi aqui uma oportunidade. Então a gente está chamando as pessoas para fazerem parte, sabe? Chamando para estar junto, para estar perto. E a gente tem gerado diversos questionamentos na cabeça de cada um parar e falar assim, mas por que vocês estão fazendo isso? O que é isso que vocês estão fazendo? E quando esses voluntários vão para a rua, a gente pede para que eles não só entreguem esse kit de inverno. O processo as pessoas vão para a rua, a gente se reúne, explica a ação e fala, você vai ter um momento de conversa agora com essa pessoa em situação de rua. Vai lá, conversa com ela. E depois que você conversar com ela 20 minutos, você volta aqui para a nossa base e antes disso você fala, eu tenho um presente para você. E pega o nosso kit de inverno e leva para essa pessoa em situação de rua. Então é sempre esse caminho de ir até o outro para escutar. Você tem tido, assim, surpresas ao conversar com essas pessoas, de ver que, puxa vida, eles tinham uma vida normal e, de repente, algum transe, alguma crise, eles vão parar naquele lugar. Você tem alguma história que aconteceu assim? O maior motivo que as pessoas têm para ir para a rua, depois de ter escutado todas essas histórias, eu percebi que não é a droga. Não é que elas se viciam e vão para a rua. O que acontece é que existe uma ruptura familiar ou de afeto dentro delas que faz com que se torne insuportável conviver só com elas mesmas. A gente está falando de pessoas que às vezes não têm uma estrutura de amizade, às vezes não têm uma estrutura familiar, que eu acho que muitos de nós aqui têm. E essas pessoas sem esperança, sem perspectiva,
quando tem uma perda muito grande, vão para a rua. E lá elas encontram o crack, a maconha, diversas drogas, cigarro. E isso é o que, naquele momento, elas encontram e acham que é a felicidade. Mas, quando a gente chega com uma palavra de esperança de Jesus e mostra que a felicidade de Jesus é o contentamento, que é aquilo que a gente encontra dentro de si. O contentamento não é algo que depende de uma coisa externa para que você sinta, esteja presente. A felicidade é um momento. O contentamento é um estado de espírito. Então, o que a gente leva para a rua quando leva Jesus é esse lugar. E é o lugar que não só aquelas pessoas têm que estar, mas que a gente tem que estar. Porque é sempre um desafio voltar para esse lugar, estar nesse lugar. O contentamento não significa que você não vive a felicidade, você vive a felicidade, mas você sabe qual é o seu lugar. E esse lugar é o lugar com Deus. Então, a mensagem que todo esse acolhimento, todo esse abraço leva é isso. E uma das histórias que me marcou bastante, dentro de tudo isso, é a do Amaral. O Amaral hoje é um amigo nosso. O Amaral, a gente encontrou ele, a gente conheceu ele, estava na rua, né? E a gente conversava com ele, perguntava com ele, ele era um cara animado, e a gente sempre encontrava. Não é comum isso, tá? A gente encontrar diversas vezes a mesma pessoa. Mas a gente encontrava ele diversas vezes, e aí, Amaral, como é que você está? Ele contava alguma coisa que ele conquistou, alguma coisa que não estava bem para ele, e a gente começou a ajudar ele a traçar um caminho. E ele encontrou uma esposa que começou a dar muita força para ele sair da rua, e a gente começou também a dar bastante suporte para acontecer isso, para que ele fizesse isso. E hoje o Amaral mora com ela, a gente está sempre junto com ele, todas as ações que a gente faz, o Amaral está com a gente. Ele é assim, todas as ações que a gente faz, ele está com a gente pega o microfone e fala: e aí, Amaral, o que você achou da ação hoje? Né? Porque a gente está sempre falando, eu e o Vinícius, a gente está contando, explicando, mas o que o Amaral tem para falar? Né? Então, essa é uma história que eu tenho muito carinho. A gente tem diversos outros casos de pessoas que saíram da rua por conta do SP Invisível, mas a ideia é não quantificar esses casos, porque o SP Invisível é muito maior do que a gente. Quando a gente cria algo na internet, a gente não está pedindo, quando a gente cria um movimento na internet, a gente não está falando o que a gente quer fazer. A gente está pedindo para todo mundo fazer. A gente só representa algo que é do mundo, que é de todos. Você acha, André, que como igreja nós temos como responder essa necessidade de uma cidade tão grande como São Paulo? Com certeza. A gente só é possível. Isso para mim é muito, muito tocante, porque só é possível ver o outro ou ver o invisível se houver luz. E quem é a gente? Luz. Luz do mundo. Então, a gente tem que levar essa mensagem, essa verdade, para cada um que está do nosso lado. E às vezes essa verdade, eu acredito que ela comece num abraço, ela comece numa relação, ela comece em você exatamente deixando aquela pessoa visível para você e se torne visível para aquela pessoa também. Porque não é um movimento onde só ela diz algo para você ou só você diz para ela. É a sensação de, quando eu tiro uma foto, quando eu estou fotografando alguém, eu gosto de fotografar o olho daquela pessoa. Eu gosto que ela olhe para mim enquanto eu estou fotografando. Porque a minha pergunta é, quando eu olho essa pessoa, o que me olha? O que me vê? A gente está sempre vendo aquilo que a gente vê. Mas o que vê a gente enquanto a gente está vendo alguém? Então, eu acho que é essa relação de inda e vinda, que eu acho que é aí que Jesus
e Deus se aparece, sabe? É nesse lugar que eu vejo Deus, quando eu estou me relacionando com as pessoas dessa maneira, onde eu posso trocar verdades. A gente tem que valorizar mais os abraços que a gente dá. A gente tem que valorizar mais os nossos momentos de contentamento, os nossos momentos de alegria, os nossos momentos de felicidade. Porque é aí que Deus se constrói dentro da gente. Eu sei que você gosta de uma música muito bacana que o Magnani canta. E ele vai fazer isso agora para a gente. Amém. Nem é tudo sobre mim, talvez seja melhor assim. Eu acho que é isso. Nem é tudo sobre mim, talvez seja melhor assim. E quando o Magnani canta essa música, ele fez algo nessa música que ele não está só falando para a gente que está aqui. Ele contou essa música para o mundo. Essa música ela fez muito do que o SP Invisível fez, que foi de não só estar no ambiente religioso, mas também para todo mundo escutar sobre Deus. E a arte tem esse poder. Então eu acho que a gente tem que cada vez usar mais os nossos dons, os nossos talentos, ou a arte que está dentro da gente, para poder falar de Deus para as pessoas, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. Senhores e senhoras, vamos dar uma salva de palmas para esse menino. Deus te abençoe, cara. Amém. Amém.